né? Vamos para a terceira pergunta para os cristãos, Léo. Vamos lá. Pastores, o Vinícius Andrade que pergunta: como vocês explicam a existência de tantas religiões diferentes no mundo, todas com relatos de milagres e experiências místicas, se só o cristianismo seria o verdadeiro? Boa pergunta. Posso? Pô, mas depois de... Não, fala então. Agora é eu, parça. Pô, ficou no embate aí por 2 horas, velho. Depois você marca a proporcionalidade. Já tem corte pra 1 mês aí. Ó. Eu tô brincando, mas eu sei. Tenho intimidade com o pastor Guilherme, meu mestre, Claro, meu mestre. claro. Ó, assim, a experiência, ela é muito verdadeira, eu acredito. É óbvio que eu não sou universalista. Eu não acredito que Deus... numa ideia que Deus se manifesta para os povos, cada um de uma maneira. E eu acho que essa ideia universalista ela é até incoerente, assim. Eu acredito sim numa verdade absoluta. Mas a própria Bíblia, ela fala de vários elementos que apresentam a Deus. E cada um tem a sua experiência. E aquela pergunta que sempre, mas e o índio, tal, que não cresceu com uma Bíblia, que não cresceu para uma escola dominical... Então, Deus, ele trabalha dentro da realidade, a qual ele não foi pego de surpresa, ele é soberano, e as experiências, elas não invalidam o cristianismo. Eu não acredito que elas invalidam, ainda que seja um argumento muito usado. Pelo contrário, eu acho que elas favorecem. A Bíblia, como o chileno próprio falou, tem os muçulmanos, existe o judaísmo e o cristianismo. E o personagem Abraão é importante para ambas. Os monoteísmos abraâmicos. Exatamente. Existe algum outro monoteísmo? Não, né? Então... Não que eu tenha conhecimento. Isso, eu também não. Eu perguntei, porque às vezes você conhece, né? Mas eu não acho que invalida. Pelo contrário, eu acho que só favorece. Agora, também foi o que nós comentamos aqui. Existe também as falsas experiências, existe o senso de pertencimento. Agora, é uma pergunta que não dá para você analisar somente nessa questão aqui que nós estamos debatendo, porque você tem que acompanhar, você tem que estar perto. Não dá para você colocar como uma receita de bolo, entende? Então, tem muitas histórias, por exemplo, de missionários cristãos que foram para outra cultura, onde se tem outra religião. E eu conheço um missionário que ele contou uma história, a qual ele estava fazendo missão no Paquistão, né? E o missionário Fabrício manda até um abraço. E ele lá no Paquistão estavam já com o argumento que ele iria ser assassinado. Ele iria ser assassinado porque ele estava com um pequeno núcleo propagando ali o evangelho, né? No Paquistão, que resiste muito, né? De maneira assídua. E no outro dia de manhã, um dos guardas lá chorando falou para ele: foge, porque o seu Cristo apareceu para mim. A experiência, por mais que foi argumentado aqui acerca da mente, de sonhos, mas tem algumas experiências que elas tocam muito e que de fato fica difícil você negar quando você tem esses testemunhos. Então eu acho que não invalida, por mais que tenha várias visões e várias religiões, existe sim uma verdade absoluta e existe várias maneiras de olhar para Deus, existe, mas a verdade, isso não invalida a verdade absoluta. Eu quero fazer 2 considerações em relação a isso. O primeiro é o fato suscetível à investigação. Então, o que faz o cristianismo ser distinto em relação às outras religiões é que, diferente, por exemplo, de Mohammed, que é Maomé, ele recebeu a revelação do arcanjo ou anjo Gabriel numa caverna, então ele sai, conta e alguém tem que acreditar. Por exemplo, o mormonismo é assim, e outras religiões, eles partem desse elemento subjetivo. Moisés também ia lá para o monte, não, isoladamente. Mas aí eu disse lá, inclusive no início do programa, que os elementos ali não são reproduções psicológicas da experiência dele, mas existem elementos completamente destacados da sua ontologia, que foi o princípio creatio ex nihilo. Isto é, como que todas as religiões dizem que Deus criou a partir de alguma coisa, e o cristianismo começa a colocar o princípio da causalidade ao dizer que Deus criou todas as coisas e a partir do nada, sendo que ninguém tem experiência de algo a partir do nada. Talvez errou mais do que as outras religiões. Não, mas não dá para errar.
Não dá para errar nesse caso. Eu acho que precisa, com todo respeito, mais reflexão. Porque dá para errar no que a gente tem experiências. Mas o que a gente não tem experiência, como é que a gente vai conceber? É a mesma coisa que você falar assim, cara, um cara que nunca experimentou... Mas isso é falácia da ignorância. Já que eu não sei o que é Deus. Não, mas não é a falácia. Eu acho que vocês que não estão... Mas eu vou explicar de novo. Você imagina o seguinte, tudo que eu projeto religiosamente é algo que eu tenho experiência. Por exemplo, um filme da Marvel, que pega lá, Super-Homem é Marvel? Mas sei lá. Não, é DC. DC. Mas vamos lá, eu vou colocar o Super-Homem. Então, Herege. 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 Doeu meu coração agora. Mas aí, rapidamente, vamos lá. E aí, por exemplo, esses elementos quantificados no Super-Homem, ele voa, o homem voa, não, mas ele pega um outro elemento que voa e sintetiza, porque ele tem experiência com voar, experiência com a humanidade, quantifica isso em músculo, em força e tal. Mas o Moisés, ele falou algo que ele não tem experiência. Como que alguém, por exemplo, se eu fazer uma pergunta para você, pense no nada. Pensou? Não, é impossível. Nada já é alguma coisa para você. Então, como que alguém fala algo que não há analogia? Essa é a questão e a reflexão. Ué, você tem esse pote cheio de jujubas. Você vai tirando as jujubas e ele fica vazio. É o nada. A gente tem uma referência no mundo para criar um conceito não é o nada, que é um isso é alguma esvaziamento. coisa. Perfeito. No budismo, você tem, inclusive, não, tudo bem. meditações em que você Mas, vai esvaziar a Aristóteles falou, mente. a ausência, o nada é a ausência de tudo. Ou que as pedras sonham. Tudo bem, mas é um ponto, eu estou dizendo. Tá bom, mas o que eu quero bem. dizer, ontologicamente, seria impossível ele quantificar ou reproduzir isso. Mas o ponto é o seguinte, então o cristianismo, ele é colocado sobre uma base diferente de outras religiões, suscetível à investigação. Ó, é muito arriscado, ele está colocando Mateus, Marcos, Lucas e João numa vala comum e falando, se vocês refutar isso, acabou o cristianismo. E a gente vê historicamente, por exemplo, Tácito, Luciano, Flávio Joséfo, eles não querendo refutar a existência, e sim que era, de alguma forma, uma tentativa de fundar a religião. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dentro de tudo isso, o cristianismo ele tem um fator elementar que todas as religiões não têm. Por exemplo, todas as religiões, elas pressupõem primeiro moral. Isto é, eu chego, você quer seguir a minha religião? Moralmente você tem que mudar, moralmente você tem que mudar. O cristianismo, ele é forense, o cristianismo, ele é jurídico. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós estamos em dívida com a humanidade, Deus, ele manda um representante que é Jesus, que nos representa perfeitamente. Então, ele resolve o problema jurídico. Um juiz estava requerendo algo que o homem não tinha feito. E agora Cristo vem e representa. E eu estou dizendo, explicando para essa pergunta, que ele quis dizer, então o cristianismo, diferente de outras religiões, ele não é moral, parece loucura o que eu estou dizendo, mas ele é jurídico. E por causa disso, por exemplo, definição rápida, porque está na minha vez e vai ter que voltar para mim rapidamente. Já estouraram o tempo faz tempo, hein? Mas rapidamente, defina a graça para mim. Favor? Graça? Favor e merecido. Certo? Essa é a definição? De graça? A definição mais simples, simples. Definição de graça é o quê? Favor. Você tá pipante pra mim. Tá pipante. Então vamos lá. A definição mais comum. Dignidade merecida, vamos usar um termo bíblico. A definição mais dita pelos cristãos é favor imerecido. E favor imerecido pressupõe o quê? Injustiça. Porque como Deus vai dar algo para alguém que não merece? E o interessante e por que essa pessoa passa a merecer? Justamente pelo sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus. Então, qualquer outra religião não idealizou isso. Agora, o cristianismo, ele é um elemento jurídico. Isto que faz ele diferente vai desculpar, do que qualquer outra religião. No começo do podcast, eu citei vários deuses que falaram que eram exatamente como Jesus 2.000, 3.000 anos. Mas tá bom. Calma aí, minha vez de falar, só um instantinho. Não, é vez dos cristãos. A não ser que você passe pro nosso lado. Não, porque... ele é cristão. Já estouraram mais tempo pra eles também. Então, beleza. Então é o seguinte, eu explico por que várias religiões têm várias experiências. Né? Tem um filósofo do século XVIII chamado Emile Durkheim, que ele diz assim: nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, para ser o suprassumo. Emile Durkheim não, Ludwig Feuerbach. Ele escreve uma obra chamada A Essência do Cristianismo, ele é professor de teologia, Ludwig Feuerbach, século XVIII, XIX, 1800 e pouco, ele diz assim: nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. Então gostaríamos de ser amor, Deus é o suprassumo do amor. Gostaríamos de ser justiça, Deus é o suprassumo da justiça. Gostaríamos de ser mais benevolente, Deus é o suprassumo da benevolência. Então, dentro desse aspecto,
psicologicamente falando, sociologicamente falando, o ser humano, por ser um animal com o lóbulo frontal mais desenvolvido, ele tem a necessidade de explicar o oculto. E quando ele não conhece alguma coisa, ele coloca Deus. Por isso que essas experiências são comuns, essas experiências sobrenaturais, elas são comuns em todos os povos. Não existe registro na história da humanidade de um povo completamente ateu. Tem uma tribo na Amazônia, os Piranis, tal, que falaram que é ateu, mas na verdade eles têm uma certa metafísica, assim, não chega a acreditar literalmente no Criador, mas eles têm uma metafísica. Mas não existe um povo completamente ateu. Então a gente entende, sociologicamente falando, né? E aí pegando a fala de Feuerbach, que o ser humano ele precisa criar Deus para satisfazer os fenômenos que ele não Chileno, conhece. você não entendeu o meu argumento. Eu estava falando Não, do elemento jurídico. Eu estou respondendo a pergunta. Não, eu entendi. O elemento jurídico você não entendeu. Você Eu falou sei que não existia nenhum. Não existe o elemento jurídico. Todas essas religiões de relacionamento são morais. A graça já existia muito antes do cristianismo. Eu sei que sim, porque é uma percepção cristã. Mas assim, o meu argumento, eu espero que o irmão, a pessoa que perguntou entenda, mas talvez por causa do tempo do podcast, mas eu quis dizer que esse elemento de relacionamento é jurídico, nenhuma outra religião apresenta ele. Ele apresenta esse conceito de Deus, busca ontológica, etc., mas por meio do crédito e débito, isto é, eu faço e Deus me dá. E o cristianismo, ele é total. Eu quero mostrar o ponto de distinção, que é a justificação pela fé, que é o ato forense, é isso que eu quis dizer. Mas a gente tem na psicologia, só retomando um ponto que eu trouxe antes, para dar resposta ao cara também, à luz da ciência, estudos sugerindo que nós temos uma maquinaria neural que torna muito provável a gente acreditar em atribuições de causalidade que pressuponham agência, ou seja, nós temos um cérebro que nos deixa inclinados a imaginar mentes alheias. Eu preciso imaginar o que você deve estar intencionando, seus propósitos, se você é confiável ou não, porque foi muito importante para a evolução da nossa espécie os nossos vínculos sociais, identificar uma pessoa confiável, uma que não é confiável e assim por diante. Nós somos sensíveis a ponto de ver mentes humanas onde elas não existem. Então a gente comete falhas o tempo inteiro, e o exemplo mais fácil para todo mundo entender esse antropomorfismo é quando você olha para as nuvens e vê um rosto. Então nós temos áreas no cérebro, como o giro fusiforme, que detectam padrões de face, que detectam até mesmo a pareidolia. Como se fosse uma voz humana, como a minha máquina de lavar, que uma vez eu estava ouvindo ela. Eu achei que ela estava dizendo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Você não estava puro nesse dia, não, hein? E é tão interessante porque se você sugestiona uma pessoa, induz ela que, por exemplo, num teatro abandonado existem coisas estranhas, ele é mal assombrado, essas pessoas ficam mais suscetíveis a ver coisas ali, movimentos estranhos, ouvir algo como se fosse uma voz humana, ao passo que o outro grupo de participantes que não recebeu essa fake news, essa sugestão de que havia coisas assombradas acontecendo ali, não viram nada. Tem um estudo muito interessante também que colocaram, e quando você falou assim, não dá para provar que não foi o Espírito Santo. Esse estudo mostra pra gente como as pessoas podem sentir a presença de Deus ou do Espírito Santo simplesmente porque foram sugestionadas. Essas pessoas receberam a notícia de que ouviriam pregadores cristãos com muito fervor, que tinham o dom da palavra do Espírito Santo por um momento. E depois foram questionadas se sentiram a presença de Deus ou do Espírito Santo durante isso. Outro grupo de participantes só falou que vocês vão ouvir algumas pregações. Qual dos dois grupos falou que sentiu mais a presença de Deus ou do Espírito Santo? O primeiro. Então, a expectativa que a gente fala, a crença da pessoa, se ela está aberta a acreditar, a ver alguma coisa, o cérebro dela pode acabar criando aquilo ali. Então, nós temos um cérebro com uma capacidade extraordinária de criar experiências extraordinárias. A gente pode falar, Daniel, que é uma percepção. Porque a gente pode falar que isso é uma percepção. Porque eu utilizei da fala de vocês. Vocês falaram, do mesmo jeito que eu não posso provar que seja, eu não posso provar que não seja. Então foi a fala de vocês. Quando vocês tratam a experiência como uma necessidade biológica do ser humano, como se o ser humano tivesse essa necessidade, defina a necessidade, porque se eu necessito me alimentar, eu vou ter que me alimentar. Agora, se isso é uma necessidade do ser humano, o porquê o ateu não tem essa necessidade? O ateu também, eu já tive várias experiências anômalas.
Eu já vi a minha bisavó depois que ela morreu. Eu tava outro dia com um taxista em Floripa que falou assim, cara, você é médium e não percebeu, você tem que desenvolver essa sua mediunidade. E nem contei a ele todas as experiências incríveis que eu já tive. Depende de ver quantas- coisas. Depende de quanto você vê, você deixa de ser médium e vira ótimo, né? Olha o Vilela, mano. E aí, Léo? Boa. Muito ruim essa... Essa foi boa. Essa foi boa.